Bem-vindos ao estudo da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, terceiro trimestre de 2022. Estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Eu aqui estou lendo a revista e as leituras, depois os capítulos, fazendo os meus comentários. E convido você que não tem muito tempo para leitura, parar e ler, que você possa ouvir a revista, Convido você, aquelas pessoas que também não sabem ler, convide essas pessoas a estar comigo nessa sequência aqui. Então, vamos lá? Uma coisa assim, interessante da gente observar na questão da graça, que talvez seja uma coisa bem prática para a gente se apalpar bem nessa lição, é a relação pais e filhos. Nós temos sido filhos, nós temos sido pessoas que entendem que o pai, ele dá, todo pai ele dá de graça, mas o que cabe aos filhos fazer? O que cabe aos filhos fazer? Banalizar aquilo que os pais dão? Ou ser grato, ser reconhecido, entender o preço que isso está custando, Então, assim, um filho pede uma coisa, pede um brinquedo, pede alguma coisa, mas ele não sabe o que aquilo custou para os pais, Então, eu vejo, assim, muitos filhos que hoje estão na faculdade e os pais pagam aquela faculdade, e muitos pagam com sacrifício, com faxina, com trabalho de pedreiro, ou então se trabalha no escritório, aquele sufoco, tendo que suportar pessoas, aguentar pressões, prazos, não comendo direito, não se alimentando, não certo, tendo estresse emocional e tudo para dar aos filhos o bom e o melhor. Tudo para poder dar àquele filho a condição de estar naquela faculdade, dando a sua vida, indo, levando, trazendo de carro, de ônibus e deixando comida pronta, e arrumando o quarto e fazendo essas coisas todas. Então, assim, há um preço que os filhos devem reconhecer, nós somos os filhos. Então, essa lição vai ser muito agradável. A introdução, assim, parece um pouco difícil, mas você vai ver na sequência o quanto isso vai ser revigorante para nós e quanto vai nos ensinar. O texto áureo é: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A verdade prática: a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Então vamos ver os textos. Se necessário, você volta nesse vídeo. Depois de você assistir todas as outras lições, pode voltar nesse vídeo para ver novamente os textos, para fixar bem, porque essa lição toda foi feita, como todas, muito baseada nos textos bíblicos. Os textos é que embasam a lição, tá? Então vamos lá. Segunda-feira seria 1 Coríntios 2:21. Então nós temos aqui 1 Coríntios 1:21, tá? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Tá? Agora vamos para Romanos. Terça-feira, Romanos 3:10. Como está escrito: não há nenhum justo, não, nem um. Tá? Então aqui está falando que
Não existem justos, não existem justos diante de Deus. Quer dizer, todos nós precisamos da graça de Deus. Todos precisam. Agora nós vamos lá para Gênesis 3:17, onde fala, Gênesis 3:17. E a Adão ele disse: por que tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore, tal qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela. Amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Então aqui está falando, né, que existe sim um labor, um sofrimento, né, um pecado, né, original, que é o pecado de Adão, que gerou tudo isto, né? Então há sim uma responsabilidade humana no que se refere à salvação. Vamos agora para quinta-feira, Romanos 12, 5, 12. Eu vou ler todo ele. E fosse o pai da circuncisão, daquele que não somente são da circuncisão, mas também para os que andam nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que tivera ainda na incircuncisão. Então está falando aqui que a salvação é baseada na fé, ensinada lá atrás, né, com Abraão. Vamos ver Gênesis 3:23, ele faz outra referência aqui na quinta-feira com relação ao pecado. Gênesis 3:23. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. Então aqui mostrando, né, as consequências do pecado. As pessoas são expulsas desta graça, né? Agora nós vamos ver sexta-feira, 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo 2:5, a graça de Deus é oferecida a todos. Então está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então ele oferece para ser um mediador desta graça. E João 3,16, aqui mostrando que essa graça, né, porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça de Deus é oferecida a todos. E quem pagou o preço? Jesus pagou esse preço, né? E nós vamos ter agora Marcos 16, sábado. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E falando sobre a eficácia da graça, terminamos com João 6:47. Peraí, eu estou aqui no texto errado. João 6:47. Na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, desses aqui são os textos. E o texto que ele colocou bíblico para a classe é em Efésios 2:4-10, que eu vou ler agora. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Que maravilha, né? Eu vou só ler a introdução aqui para depois a gente já começar nos próximos vídeos já com os itens. É preciso compreender de maneira bíblica o conceito da graça de Deus. Desta compreensão, os crentes dependem para não banalizar um bem tão precioso. Nesta lição, temos o propósito de analisar a graça de Deus no seu sentido bíblico, histórico e contemporâneo. Que seus alunos se conscientizem de que a graça é um bem precioso de Deus para a nossa vida e por isso não pode ser banalizada. Essa aqui é a introdução, eu li a introdução do professor, li a introdução do aluno. Nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvida de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o Evangelho da Graça, nada mais é do que uma forma deturbada da graça, é a graça barateada. Bom, nesse estudo da graça, eu convido você a meditar nesses textos, a pensar de hoje para amanhã, quando for postar a próxima, que você possa meditar nesses textos, meditar na questão da graça, pesquisar sobre a graça de Deus e começar a observar, na vida das pessoas, principalmente isso na prática, como essa graça está se manifestando, como as pessoas estão levando a sua vida no Evangelho, né? Elas estão procurando Jesus apenas como um mordomo, uma pessoa que atende os seus pedidos. Elas são gratas a Deus, elas estão dando a Deus as suas vidas como um sacrifício vivo e agradável a Deus, como uma gratidão por tudo isso, elas estão dando alguma coisa ao Senhor. Essa graça, ela simplesmente se manifesta só quando precisamos, ou ela se manifesta por princípio. Eu peço que você dê o seu like, que você compartilhe, porque nós estamos aqui numa maratona de leitura da Bíblia. Isso é principalmente para pessoas que não podem parar para ler a revista, ou então não sabem ler. Então elas vão desfrutar aqui nessa sequência de vídeos meus, na verdade são áudios, né? São áudios. Você pode estar fazendo outra coisa e estar só ouvindo. Nós vamos dar sequência em todo o estudo da escola bíblica em áudio, para que você possa estar preparado aí então para ir na lição da escola no domingo ou não, né? Se você não puder ir, você já teria então a lição toda aí, tá? Então, eu peço que você deixe aí o seu comentário, o que você está achando, e vamos nos encontrar então na próxima. Que Deus abençoe, um bom dia aí de estudo, de meditação,
na palavra de Deus. A paz.